Olá pessoal, boa noite. Deixa o pessoal Entrar aí. Tá bom aqui. Tá bom, né? Dá pra ajeitar aqui assim. Vamos ver. Tá Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos. Estamos começando mais uma live aqui do Espaço Volpe. Eu e o Dr. Diogo. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre jejum intermitente. Então vou tirar várias dúvidas, preparei um belo roteiro para vocês. Trouxe alguns estudos legais para falar sobre vocês, as melhores estratégias para o jejum intermitente, como fazer. Pessoal, importante, o som tá legal, vocês estão ouvindo? Exato, já dá um ok aí pra gente. Dá um ok pro som, muito bom. Então, vou só esperar entrar um pouco mais gente para já começarmos a nossa coisa. Obrigado pelos corações, os corações nos ajudam muito nessas lives. Quando vocês colocam corações, o Instagram nos posiciona melhor. A gente está num esforço de levar conteúdo para vocês e para também ter esse feedback aí de vocês. Então, obrigado por esses corações. É a maneira que vocês mostram que estão gostando do que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, nessa setinha aqui, gente, vocês podem também compartilhar a live com outras pessoas para chamar mais gente para agregar aqui na nossa live, tá? E também tem uma caixinha, um quadradinho com uma interrogação. A gente gostaria que vocês fizessem as suas perguntas ali, tá? Facilita na hora da gente ver as perguntas depois. Pessoal, vamos lá. Então, nós vamos começar, vou fazer da mesma maneira que fazemos sempre. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o jejum intermitente, depois nós vamos interagir com vocês. Como que vocês podem fazer pergunta? Nessa quadradinho tem uma interrogação aqui embaixo, vocês fazem as perguntas aí e nós respondemos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é uma tática de dieta em que você pode ou intercalar períodos, dias em que você come muito pouco com dias em que você come muito. Então, um protocolo de jejum intermitente consiste em comer durante 5 dias normal ou até acima do normal, comer praticamente de maneira livre, e 2 dias por semana você come bem poucas calorias. Estima-se em torno de 500 calorias 2 vezes por semana. Então, protocolo número 1, 5 dias comendo à vontade, 2 dias comendo bem poucas calorias, tá? Outro protocolo que tem é você ter períodos de jejum ao longo do em todos os dias. Por exemplo, o método mais usado é o método de você ficar 16 horas em jejum. Então você fica, por exemplo, se você comeu às 8 horas da noite, você só vai comer no outro dia, meio-dia, para dar 16 horas, tá? Se você comeu às 10 horas da noite, você só pode comer no outro dia às 2 horas da tarde. É isso? 16? É. Então você tem que calcular 16 horas em jejum. Esse é o método mais usado atualmente. Existem alguns protocolos de jejum diferentes. Existem protocolos que levam a 18 horas de jejum, 20 horas de jejum, 22 horas de jejum. São diversos os protocolos, mas os mais comuns são ou 16 horas de jejum por dia ou 5 dias por semana comendo normal e 2 dias comendo pouco, tá? Primeira coisa que as pessoas perguntam muito, mas o jejum intermitente, eu sempre ouvi falar que eu tinha que comer de 3 em 3 horas. Primeiro eu vou desmistificar isso, tá? Comer de 3 em 3 horas é uma lenda nutricional. Nunca nenhum estudo confirmou que se você comer 6 vezes por dia, você vai ter alguma diferença de que quem come 3 vezes por dia sobre a mesma quantidade de calorias. Mas por o que as pessoas falavam que para você comer de 6 horas? Primeira justificativa era, isso acelera o metabolismo. Pessoal, isso não ocorre. Sabe por quê? Todas as calorias que você come, existe um gasto calórico só para digerir essas calorias. Então, se você comer, por exemplo, 1000 calorias em um dia, em torno de 15% disso, 150 calorias, vão ser gastas só no processo de digestão. Você gasta um pouquinho mais de energia para consumir proteínas, para digerir as proteínas, e um pouquinho menos de energia para digerir carboidratos e gorduras. Só que, se você comer essas 1000 calorias em 6 refeições, se você comer essas 1000 calorias em 3 refeições, ou mesmo em uma refeição, o gasto energético para digerir elas vai ser igual. Então você não acelera seu metabolismo comendo mais vezes por dia, tá? A segunda alegação é que isso iria controlar sua compulsão alimentar. Que se você comer de 3 em 3 horas, ou comesse várias vezes por dia, você não teria tanto apetite. Bom, isso para algumas pessoas até pode ser verdade. Agora, uma coisa é importante.
Quando você faz pequenos lanches com carboidratos, então quando a pessoa come barrinha de cereal, quando a pessoa come pão branco, quando a pessoa come essas coisas, o que acontece muitas vezes é que ela produz muita insulina, a insulina faz os níveis de açúcar no sangue caírem e você acaba sentindo fome novamente. Por isso que quando você come de 3 em 3 horas, você pode até aumentar a compulsão alimentar, tá? Portanto, e não é uma grande vantagem. Quando você come alguns lanches proteicos, como castanhas, como às vezes um pedaço de queijo em quem está uma dieta cetogênica, para algumas pessoas isso leva sim a aumento na saciedade. É por isso que não existe uma dieta correta para todo mundo. Eu tenho pacientes que se adaptaram muito bem ao jejum intermitente e eu tenho pacientes que depois de um mês voltaram e falaram: doutor, isso não está dando certo para mim. Tem pessoas que ficam 16 horas sem comer e acabam super compensando depois. Portanto, a estratégia de jejum intermitente tem que ser acompanhada por um nutricionista e você tem que ver se é a dieta que mais se adapta a você. Por que o jejum intermitente está tendo todo esse retorno, né? Como que o jejum intermitente ele funciona? O jejum intermitente vai funcionar basicamente por 2 motivos, tá? O jejum intermitente ele vai funcionar, fiz um roteirinho aqui para não esquecer de falar para vocês tudo que eu tenho que falar. Primeiro, porque provavelmente ele faz você comer menos, tá? É muito mais fácil você estourar a quantidade de calorias que você ingere comendo durante 16 horas por dia, você fica dormindo provavelmente 8 horas, 16 horas acordado, do que se você só comer 8 horas. Então quem faz 6 refeições por dia, ou quem libera a comida ao longo do dia inteiro, existe uma tendência maior da pessoa comer mais calorias. Então quando você faz jejum intermitente, divide ali a sua dieta, por exemplo, em 3 refeições por dia, uma maneira boa de fazer o jejum intermitente é quando você, por exemplo, faz sua primeira refeição à 1 da tarde, vai fazer uma outra refeição aí no meio da tarde e a outra refeição você vai fazer no máximo aí às 9 horas, para dar as 16 horas de jejum. Então você escolhe uma janela. O que é o jejum intermitente? É ter uma janela de 8 horas no seu dia que você vai comer. Estou falando do protocolo mais conhecido, que é o protocolo de jejum de 16 horas. Uma outra coisa que é importante é a seguinte: quando você faz jejum intermitente, você está produzindo menos insulina, porque qualquer refeição que você faça, mesmo que seja uma refeição somente proteica, você está aumentando os seus níveis de insulina. A insulina é o hormônio mais obesogênico do nosso corpo, tá? A obesidade, você engordar ou emagrecer, não é só uma questão do quanto de calorias você come, mas também uma questão de hormônios e de para onde as suas calorias estão sendo direcionadas. Por exemplo, se você estiver num ambiente metabólico desfavorável, se você estiver num ambiente metabólico que você come muitas calorias e seu corpo vai acabar guardando isso na forma de calorias, de repente você está comendo muito, você está o dia inteiro cansado, sem energia para fazer nada. Ou seja, você está lá fornecendo energia para o seu corpo, só que o seu corpo, em vez de gastar essa energia, em vez de fazer você ficar bem, ficar pulando por aí, o seu corpo acaba guardando, estocando isso. E ao mesmo tempo, se você, dependendo dos hormônios que estejam predominando no seu corpo, você pode comer muitas calorias e as calorias não vão ser guardadas como gordura. Você vai ficar com energia ao longo do seu dia para fazer atividade física, para trabalhar melhor, para conviver com a sua família. Então, quando você faz, você consegue trabalhar com os níveis hormonais. E quais são os principais fatores que levam o nosso corpo a querer guardar a energia e não a gastar a energia? Primeiro é a insulina. Insulina é o hormônio mais obesogênico que você tem. Quando você come muita insulina, quando você produz muita insulina, você acaba estocando mais gordura. A resistência à insulina. Quanto mais carboidrato você come, mais insulina você produz, mais o seu corpo passa a não responder bem a ela e mais você produz insulina. Isso também faz seu corpo guardar mais gorduras. E o cortisol, o hormônio do estresse. Quando dorme pouco, o cortisol aumenta ou em situações diretas de estresse. Luciana, JM Pilates, eu vou fazer um pedido para vocês. Essas perguntas, vocês têm uma interrogaçãozinha aqui embaixo que vocês podem ir colocando as perguntas, porque assim que eu der essa geral sobre o jejum intermitente, eu vou ir respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, quando você faz o jejum intermitente, você diminui a produção de insulina e você provavelmente come menos calorias. É por isso que o jejum intermitente funciona tão bem. Existem várias outras vantagens do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele acaba gerando um processo que a gente chama de autofagia celular. A autofagia celular é quando a nossa célula, durante um período de jejum, ela acaba digerindo a partes internas dela que ela não estaria em uso, seria uma espécie de lixo celular.
Essa autofagia já tem estudos mostrando que pode melhorar a longevidade, diminuir câncer. Então tem estudos mostrando prevenção e tratamento de diabetes, tem estudos com prevenção de Alzheimer, tem a prevenção de câncer por conta desse mecanismo de autofagia, mecanismo até que gerou um prêmio Nobel para quem descobrir ele, não me lembro se foi 2000, quando foi 2016? Eu acho que foi 2006. 2006, tem um prêmio Nobel, foi por conta desse efeito de autofagia celular descoberto com o jejum intermitente. Então você tem vários benefícios do jejum intermitente, além da questão do emagrecimento. Eu trouxe até para vocês algo quentinho, revista Obesity, publicada agora dia 22 de julho de 2019, comparando os efeitos do jejum intermitente, que você fica 5 dias comendo bem e 2 dias comendo só 500 calorias por dia, com uma dieta só de restrição calórica. O jejum intermitente mostrou um efeito melhor no controle da insulina. Então, depois de algum tempo, as pessoas estavam perdendo aproximadamente o mesmo peso, mas o efeito metabólico do jejum intermitente era muito melhor. Então, prevenia mais doenças, e quando você passa a melhorar a resistência à insulina, o seu emagrecimento não é só de curto prazo, você consegue mudar o seu metabolismo. Seu corpo passa a gastar energia com as suas atividades do dia a dia e não a estocar energia. Tá? Aí, além disso, a grande questão também que fala do jejum intermitente, se ele diminui o metabolismo. Jejuns muito prolongados diminuem o metabolismo, tá? Tem estudos que mostram que depois de 4 dias de jejum, o nosso corpo, por alguns mecanismos, pode até estar com uma taxa metabólica 10% maior do que a inicial. E depois de 22 dias, ainda tinha alguns estudos mostrando que a taxa metabólica estava normal. Só que se você faz uma restrição calórica por muito tempo, se você diminui um pouquinho as calorias todo dia, com mecanismos que não o jejum intermitente de 5x2 ou o jejum intermitente de 16 horas, aí sim seu metabolismo pode ir caindo, tá? O metabolismo vai cair principalmente se você perder massa muscular. Isso é o principal. Seja jejum intermitente, seja uma restrição calórica normal, você precisa fazer musculação para ter bons resultados, tá certo? Então isso é muito importante. Gente, só lembrando, perguntas vocês colocam na interrogação, nós vamos interagir daqui a pouco com as perguntas. Quem quiser compartilhar essa live, essa setinha ajuda vai levar para as outras pessoas essa live também. Bom, questão da massa muscular. Se você no jejum intermitente, é mais fácil você ingerir menos calorias do que você precisa. Se você ingerir menos calorias do que você precisa, existem grandes chances de você acabar por perder massa muscular. Então, tem pessoas que usam o jejum intermitente até para ganho de massa muscular, fazendo com que comendo mais calorias do que ela precisa. Então lembra, você tem a sua janela de 8 horas por dia para comer. Se você tiver em balanço calórico positivo nessas 8 horas, você pode ganhar massa muscular. E tem estudos mostrando também que o jejum intermitente pode ativar uma via celular chamada via da mTOR, que vai levá-lo pode levá-lo ao ganho de massa muscular. Só que para ganhar massa muscular usando jejum intermitente, tem que estar comendo mais do que você gasta, tá? Isso é muito importante. E uma última questão, muita gente quando começa a fazer jejum intermitente ou quando entra em uma dieta low carb, sente que está diminuindo o foco, sente que está diminuindo a disposição. Isso é importante para saber que o jejum intermitente leva um tempo para o seu organismo se adaptar, tá? Então, o que acontece? O seu corpo está acostumado a usar carboidrato, então está usando carboidrato como fonte de energia. Você joga carboidrato de 3 em 3 horas para o seu corpo. Seu corpo é uma fornalha de queima de carboidratos. Se tira o carboidrato, você tira a energia do corpo. Ele não sabe na hora buscar a energia que você tem estocada como gordura. Então, quando você passa para uma dieta low carb, muitas vezes vai demorar algum tempo até o seu corpo aprender a puxar a energia na forma de gordura. Assim como vai demorar para o seu corpo, às vezes, aprender a gastar essa energia que você tem estocado no seu corpo como gordura para no dia a dia. Ele não vai conseguir começar a queimar gordura rápido. Então, quando alguém vai fazer jejum intermitente, o que eu recomendo? Começa primeiro diminuindo o carboidrato, começa com uma dieta low carb, para o seu corpo aprender a gastar a gordura que você está sentindo. Então, por exemplo, a Maria Sérgio está falando que está sentindo falta de energia. Provavelmente seu corpo está nessa fase de adaptação.
Você então diminui primeiro o carboidrato, depois que você diminui o carboidrato, você começa a colocar o jejum intermitente. Pode começar a colocar ele 2 vezes por semana, 16 horas, 3 vezes por semana, 16 horas. Então, primeiro passo, vai para uma dieta low carb, segundo passo, começa a fazer o jejum intermitente de 16 horas, tá? Dei um geral sobre o jejum intermitente e agora vamos começar a responder um pouco das perguntas, tá? Quem for querendo colocar pergunta, vai colocando aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para nós darmos uma olhada. Peraí, já apareceu aqui. Bom, Ana Mota, ela faz 16 horas, come proteína e pouco carbo, mas não emagreço, não entendo. Ana Mota, a principal coisa que você precisa, primeiro, é necessário você ver se você está em balanço calórico negativo. Porque mesmo fazendo jejum intermitente, você acaba não... se você comer mais calorias do que você gasta, você pode ficar 20 horas em jejum. Se naquelas 4 horas você comer muito, você não vai emagrecer, tá? Então, essas 16 horas, esse jejum intermitente tem que estar com balanço calórico negativo para emagrecer. Uma outra coisa muito importante é você saber se os seus níveis hormonais estão adequados. É aquilo que eu falei, nosso corpo ele pode estar preparado para estocar gordura ou preparado para gastar energia. Então, se você tiver com nível de insulina alta, resistência à insulina, se você tiver com cortisol alto, você pode às vezes até estar comendo pouco e não está emagrecendo. Se você está dormindo pouco, você está produzindo muita grelina que aumenta seu apetite e pouca leptina que acelera o metabolismo, você não estará emagrecendo. Se você está dormindo pouco, muitas vezes seus níveis de GH, que é um hormônio que ajuda na queima de gordura, podem estar baixos, você não estará emagrecendo. O próprio nível de testosterona no seu corpo vai influenciar. Por exemplo, Ana, se você usa anticoncepcional, seu nível de testosterona é baixo, isso vai influenciar a velocidade com que você perde peso. Então, essa questão, você faz 16 horas de jejum, não entende por que não está emagrecendo, precisaria talvez agir de um profissional para buscar todas essas etapas, para ver se você tem hormônios em níveis alterados, para ver se seu balanço calórico realmente está negativo, tá? Atividade física também, se ela está fazendo. Exatamente, atividade física é uma coisa importante, certo? Então, é isso para Ana Mota. Jodenir, eu vou pedir um favor para você, faz a pergunta nas interrogações aqui embaixo, porque eu vou respondendo pergunta por pergunta, senão fica difícil para puxar depois. Vamos para uma próxima pergunta já que está aqui. Vamos lá. Peraí. L-carnitina quebra o jejum? Larissa, a L-carnitina, a quantidade ela é um aminoácido, praticamente não tem praticamente calorias na L-carnitina, a não ser que você estivesse ingerindo uma quantidade gigantesca. Então a L-carnitina não vai quebrar o jejum, tá? Uma coisa importante também, gente, existe uma polêmica assim, existem pessoas que são mais radicais no jejum, que dizem, por exemplo, que água com limão quebra o jejum. Só que você tem que pensar que o jejum intermitente, na verdade, é o impacto que o alimento pode ter na produção de insulina. Quando você está falando de quantidade irrisória de calorias, como por exemplo água com limão, você não está quebrando o jejum. Lulu, café puro sem açúcar também não quebra o jejum, tá? Então isso é uma coisa... Você só vai quebrar o jejum se você realmente comer. Por exemplo, tem alguns protocolos de jejum intermitente em que você usa café, mesmo com manteiga aqui, ou café com óleo de coco de manhã. E por quê? Porque a gordura não faz você produzir insulina. Então, mais do que ficar sem comer, o jejum intermitente é fazer o seu corpo não produzir insulina. Chás que não tenham calorias não vão produzir insulina. Café não vai produzir insulina desde que seja sem açúcar, tá certo? O café com óleo de coco também não vai produzir insulina. Já a proteína, mesmo que seja só proteína, a proteína pode ser insulinogênica. Então, se você comer qualquer proteína, você vai estar quebrando o jejum. Então, você não pode comer coisas que façam o seu corpo produzir insulina. Complementar com alguma coisa, Diogo? O café bulletproof que você falou, assim, ele é uma ótima opção para quem está começando, porque ele vai ajudar você a produzir corpos cetônicos, e é o corpo cetônicos que dá a saciedade, que dá o foco mental. Exato. Então você vai se sentir melhor se você estiver usando ele. O que você só tem que lembrar é que, como ele tem caloria, o que acontece? Seu corpo vai queimar aquelas gorduras do café primeiro, para depois ir buscar as suas próprias gorduras. Então, depois de um ponto que você se adaptar, aí eu acho que é interessante você tirar essas calorias e usar mais líquidos não calóricos para que você otimize a utilização da sua própria gordura mesmo. Dezinha, você falou do MCT aí, na verdade, o triglicérides de cadeia média é exatamente o que nós estamos falando. Triglicérides de cadeia média são gorduras
como por exemplo o óleo de coco vai ter, às vezes você tem triglicéridos de cadeia média que são adicionados ao café, você tem aquele Bulletproof que é um triglicéride de cadeia média, é para ele fornecer energia para você e ele não quebra o jejum. Só que é importante saber que toda caloria proveniente de carboidrato, de gordura ou de proteína, se estiver em excesso, vai te prejudicar. A Maria Sera perguntou quantas horas que é melhor para perda de peso. Os estudos, a maioria deles mostram 16 ou 8, como o Thiago falou. Mas eu acho assim, se você está começando, se 16 horas é difícil para você, comece com 12, vai aonde você aguenta. Quanto mais você fizer, melhor. Aí até a outra colega perguntou aqui, é prejudicial você fazer jejum de 24 horas? Não, só que eu não recomendo no primeiro jejum você tentar fazer um de 24 horas, você vai se sentir mal. Às vezes, jejum é como se você fosse treinar um músculo na academia. Às vezes é melhor você ir devagar até que você adquira uma habilidade maior para fazer um jejum maior. Olha, vou dar um exemplo pessoal. Para mim, o jejum intermitente encaixou muito bem com a minha dieta. Porque eu geralmente costumava jantar mais, a hora que eu saio da clínica, às vezes a hora que eu tenho algum compromisso social, por exemplo, e eu consigo fazer tranquilamente 16 a 18 horas de jejum. Quando eu passo de 18 horas, eu costumo ficar irritado. Então, aí é um teste que vai de pessoa para pessoa. Eu tenho pacientes que fazem 20 horas de jejum sem grandes problemas. Eu, mais que 18 horas de jejum, eu já começo a ficar irritado. Então, para mim já não funciona. Vou ver as outras perguntas aqui, depois a gente vai ir batendo um papo com vocês. Temos várias perguntas aqui. Cadê? Essa aqui, Ana Mota, foi a mesma treino todos os dias, no índice de massa magra é acima do normal. Vou verificar. Ana, como a gente fala, vou ver os seus hormônios. Então a gente falou da Ana para algumas dicas. Se ela treina todo dia, se você tem bastante massa muscular, é importante você verificar se os seus hormônios não podem estar alterados. Tá? Perguntaram se pode ir na janela beber álcool. É assim, o álcool ele é calórico também e ele vai atrapalhar, ele também estimula um pouco a insulina, então eu acho que no jejum é interessante não utilizar álcool. Mas vamos ver mais perguntas. Peraí, aqui. Doutor, posso fazer todos os dias de jejum? Todos os dias pode, Tati, não tem problema você fazer todos os dias 14 horas. Eu só recomendaria que você fizesse 16. A maior parte dos estudos mostra efeitos metabólicos melhores do jejum intermitente com 16 horas, não com menos que isso, tá? Aí. Só clica para ele apagar, que aí a gente sabe que já leu ele. Pronto. Aí. Peraí. Inverteu a câmera? Inverteu, peraí, gente. Prontinho. Vamos lá para as perguntas. Vou ir respondendo as perguntas, mesmo sem conseguir responder para todo mundo. Então, vamos lá. Algum problema de fazer o jejum intermitente demais? Não, se você se adaptou ao jejum intermitente, se você está acompanhando, está verificando através de um método de bioimpedância que você não está perdendo massa muscular, você pode fazer o jejum intermitente, tá? Alguma dica para controlar a fome durante o jejum intermitente? Walter, a principal dica é, primeiro, passa por uma dieta low carb, tá certo? Ou até cetogênica. Ou até cetogênica. Depois você passa para o jejum intermitente. Eu acho muito difícil conseguir fazer jejum intermitente comendo muito carboidrato. Porque o carboidrato, ele faz o seguinte mecanismo no nosso organismo. O carboidrato eleva a nossa produção de glicose, que logo em seguida vai elevar a nossa produção de insulina. A insulina joga aquela glicose para dentro da célula e faz você ter apetite rapidamente. Então, quando você vai diminuindo seus níveis de insulina, primeiro, o que seria restringir? Você pode fazer uma dieta cetogênica, que vai dar um resultado melhor para a perda de peso, mas é difícil de fazer. Uma coisa simples para você começar. Faz 2 semanas, tira pão, arroz, batata, macarrão e doces, tá certo? Tira esses 5 da sua dieta. Faz uma dieta baseada em proteínas, peixe, frango, carne vermelhas magras e vegetais, em geral, castanhas, oleaginosas. Quando você começa a comer isso, você já vai começar a perder peso. Depois desses 15 dias, você começa a fazer o jejum intermitente 2, 3 vezes por semana e vai sentindo como o seu corpo responde, tá? A Luciana perguntou se o BCA quebra o jejum. BCA também é aquela questão, a quantidade de calorias é pequena, mas ele é proteico, tem efeito insulinogênico. Então pode ser que ele produza um pouco de insulina. Eu não recomendo, eu sempre falando, existem várias técnicas para fazer jejum intermitente. E a pergunta mais importante que eu acho que é assim, para que o BCA no jejum? Qual é o benefício que você vai ter nele, entendeu? Você está querendo evitar catabolismo?
quando você está em jejum, o GH aumenta, ele segura a sua massa muscular. Já tem vários estudos mostrando que você não perde massa muscular durante o jejum. Então eu não vejo necessidade desse BCA, eu acho que ele está desnecessário no jejum. Então não vai, sim, uma quantidade não vai fazer uma grande diferença, mas não vai te ajudar a segurar a massa muscular. Aqui o que eu recomendo do jejum intermitente, você pode sim, se você quiser tomar água com limão, se você quiser tomar chás que não tenham calorias, você não pode usar nenhum chá que tenha adoçante, porque o adoçante, mesmo sem calorias, ele leva à produção de insulina, tá certo? Você pode, se você quer mais energia no seu jejum intermitente, você pode no jejum intermitente usar um óleo de coco, um triglicérides de cadeia médio ou uma manteiga ghee, mas isso vai sacrificar um pouquinho, talvez, da sua perda de peso, porque você vai estar ingerindo mais calorias, tá? Posso comer mais para ganho de massa muscular fazendo jejum? Sem dúvida. Se você quiser usar o jejum intermitente pensando em ganhar massa muscular, é só você ingerir, ficar em balanço calórico positivo e principalmente, geralmente, colocar a musculação no momento que você esteja comendo, tá? Então você só tem que comer. Mas eu, pessoalmente, acho muito mais difícil ganhar massa muscular com jejum intermitente do que em uma dieta tradicional, tá? É o mesmo mecanismo. Se você comer 6 vezes por dia, comer bastante, várias vezes por dia, você vai estar o dia inteiro produzindo os hormônios que vão te levar a ganho de massa. A insulina, ao mesmo tempo que ela é obesogênica, é o hormônio mais anabólico que tem. Antigamente, tinha muito fisiculturista que fazia ciclos, que eles usavam insulina para ganhar massa muscular. Não estou falando para ninguém fazer isso, estou falando que os ciclos usavam às vezes insulina, GH e testosterona. Era o ciclo que mais aumentava a massa muscular em fisiculturista, porque a insulina também aumenta a massa muscular. Portanto, para quem quer ganhar massa muscular, se esse for o único objetivo, talvez o jejum intermitente não seja o caminho acertado. Pode ser utilizado, mas talvez não seja o melhor caminho, tá? Bom, desintoxicação do organismo, como fazer? Às vezes um jejum intermitente mais prolongado já pode servir para isso, tá? Se você ficar 3, 4 dias ingerindo 500 calorias por dia, já é uma espécie de detox para o organismo. Tem até um médico canadense, o Jason Fung, ele é um dos maiores propagadores do jejum, e ele trata pacientes, por exemplo, com diabetes, com resistência insulínica, iniciando o tratamento com 36 horas de jejum. Quer dizer, logo ali ele já dá um reset na pessoa, já combate a resistência insulínica logo de cara, faz tipo um detox, e os pacientes já conseguem iniciar o tratamento sem precisar tomar insulina, sem nada. Mas é algo que tem que se fazer acompanhado, não é algo fácil de fazer sozinho, né? A Emily perguntou como ela sabe se ela tem resistência à insulina. Emily, é muito simples, você vai precisar fazer um exame, então você vai precisar ir no laboratório e você vai medir sua glicemia e você vai medir sua insulina, tá? Então, se a glicemia estiver muito alta, já significa que você tem resistência à insulina, que você pode ter pré-diabetes ou diabetes. Mas mesmo quando a glicemia está normal, tem muita gente que vai no médico e só faz o exame de glicemia, para ver se está diabético ou não. Mas aí a pessoa não pega resistência à insulina, que pode aparecer muito antes. A maior parte dos laboratórios já vão te dar uma relação chamada HOMA-IR, tá? Você vai ver no laboratório lá. Então você coletou glicemia, você coletou insulina, você vê o seu HOMA-IR. Seu HOMA-IR é a medida se você tem resistência à insulina ou não. Se ele for acima de determinado valor que fica escrito lá, você já vê se você tem resistência à insulina. Então isso em uma coleta única de exame de sangue. Se você quiser ser mais profundo ainda, você pode fazer uma curva glicêmica e insulinêmica. O que é uma curva glicêmica? A curva glicêmica é só para ver se você tem o diabetes, ele só mede sua glicemia. Quando você faz a curva glicêmica junto com a curva insulinêmica, você está vendo se a sua glicemia está alta e se o seu corpo está produzindo muita insulina. Porque muito antes de você ter o diabetes, seu corpo começa a conseguir controlar o carboidrato que você come, o açúcar que você come, com seu pâncreas trabalhando como um louco. Você bota seu pâncreas no turbo. O que acontece com o motor de carro no turbo? Uma hora pifa. E é aí que as pessoas têm o diabetes. Então, para você testar a sua resistência à insulina, você precisa medir os dois, a glicemia e a insulina. Aí, bom, pergunta 16, 18 ou 24 horas. Os 3 protocolos estão certos. O mais comum de ser usado é de 16 horas. Se você quiser tentar um efeito maior para perda de peso, 18 horas é muito bom. Protocolos com 24 horas geralmente são feitos mais quando você está pensando em outras coisas, como detoxificação, quando você está pensando em fazer autofagia celular. Lembrando que existe mais de uma maneira, existe mais de uma maneira de fazer o jejum. Você pode fazer jejum com períodos de jejum diariamente ou algo que é muito estudado também, que quando eu mostrei mais cedo o artigo que saiu no Obesity em julho desse ano, ela estava falando sobre 5 dias de jejum
5 dias de comendo normal, que você come praticamente à vontade, com 2 dias comendo cerca de 500 calorias por dia, comendo 25% das suas necessidades calóricas. Tem um livro que ficou muito famoso chamado Jejum dos 2 Dias, que foi baseado num programa americano, aquele programa 60 minutos, que um jornalista investigou um pouco como funcionava isso. E eles falaram de bastante... De bons resultados. Lulu Camelu perguntou assim, tive pancreatite em março, estou adaptando ao jejum com acompanhamento médico, mas ainda tenho receios, é seguro? Deixa eu te explicar. Primeiro, jejum não gera pancreatite e pelo contrário, no tratamento de pancreatite, o tratamento é jejum. A gente deixa o paciente internado em jejum e soro, entendeu? Então quer dizer, pode ficar tranquila que não vai te gerar pancreatite, pelo contrário, ajuda a tratar. Bom, a Lene perguntou se quem faz 5 refeições por dia com alimentos de baixo índice glicêmico para produzir aumento da insulina. Qualquer alimento, tendo carboidrato, tendo proteína, vai produzir aumento da insulina. Mas o aumento da insulina nem sempre é negativo, Aline. Se a sua insulina tiver... Você precisa da insulina para várias funções do seu corpo. Vai ser negativo quando a sua insulina ficar alta demais. E aí vai depender muito de como é o seu organismo. Por exemplo... Você já viu aquela pessoa às vezes que é magra, que come um monte de besteira, come arroz branco o dia inteiro, come pão branco, come um monte de coisa e não engorda? Muitas vezes aquela pessoa tem uma sensibilidade tão boa à insulina que mesmo comendo carboidratos mais refinados ela não vai produzir tanta insulina. Já se você tiver resistência à insulina, se você tiver um histórico de diabetes, tiver sido uma ex-obesa, mesmo às vezes carboidratos que não produziriam tanta insulina vão fazer uma resposta de insulina maior no seu corpo. Então produzir insulina é normal com refeições, tá? Você só não vai produzir insulina se você fizer um jejum absoluto de proteínas e de carboidratos. Perguntaram, apenas glutamina quebra o jejum? Glutamina é um aminoácido que estimula muito a insulina. Eu não recomendaria, tudo depende da quantidade, mas eu não recomendaria, até mesmo porque qual é a vantagem que você vai ter de usar glutamina no jejum? O jejum você quer produzir autofagia, você quer aumentar os corpos cetônicos, não é para ficar ingerindo proteína, entendeu? Eu não vejo necessidade nenhuma e nenhum benefício, tá? Ó, quem ouvir aqui, o Zantucci, meu oftalmologista, pessoal, precisaram de um oftalmo, esse cara aqui, Zantucci, que acabou de entrar, que tá aqui, aliás, não acabou de entrar, mas que tá aqui, que deu um oizinho, é meu oftalmo, ele que cuida do meu olho. O Zantucci pode falar para vocês bastante também como, se você não controlar a sua glicemia, você pode vir a ter até problemas no olho, pode vir até a ter cegueira, né? Arroz parbolizado é considerado tão ruim quanto o branco comum? Sim, não adianta, é arroz do mesmo jeito. Não consigo emagrecer por nada, procura atendimento médico aqui, a gente pode te ajudar. É perigoso fazer jejum? Não, jamais foi, gente. As pessoas fazem jejum há milênios. Toda religião envolve jejum. E outra coisa, quando você está doente, o corpo tem um mecanismo natural de te tirar a fome e você fica em jejum, entendeu? Então é a forma do o corpo até se autocurar quando você está em jejum. Uma coisa impressionante, pessoal, quando você faz dietas de restrição calórica com 500 calorias por dia e você prolonga, você percebe que depois do 3º ou 4º dia sua fome praticamente ela desaparece. Tá? Então, às vezes o jejum, ele próprio vai tirar seu apetite depois de algum tempo, tá? Perguntaram assim, treinar pesado, musculação aeróbica logo em seguida do jejum. Eu não entendi se você está falando de treinar depois do jejum. Acho que eu vou te dar a minha experiência. Eu faço jejum todos os dias, eu vou treinar em jejum, treino pesado em jejum e só quero o meu jejum depois do treino. Como eu consigo isso? Porque eu estou adaptado. O meu primeiro treino não foi bom. Eu treinei com dificuldade. Agora, para mim, é fácil fazer, mas no começo não foi. Então, acho que é tudo questão de adaptação, tá? E você não é um comedor de carboidrato refinado? Não, eu não como. Isso é uma coisa muito importante. Eu treino meu corpo a ele usar a gordura como fonte de energia. Então, durante o treino, eu estou zerado de carboidrato. Eu uso praticamente a gordura durante o treino. E no pós-treino, que é a fase anabólica, aí eu coloco proteína, eu quero ganhar massa muscular. Acho que é uma coisa importante, gente. O grande sacada do jejum intermitente é você fazer um shift metabólico, uma troca metabólica. Nosso corpo está acostumado a queimar carboidrato e a nossa dieta é muito rica em carboidratos. Nós crescemos, a dieta ocidental, você fica um grande comedor de carboidratos e queimador de carboidratos. Quando você tira o seu carboidrato, a primeira coisa que o corpo se sente é perdido. Ele não sabe o que ele vai fazer. E aí ele cai os níveis de energia. Então quando você consegue trocar, começa a ensinar o seu corpo a queimar gordura, ele não só vai queimar a gordura que você ingerir, como ele vai queimar a gordura que está na sua cintura, tá? Falou, ó, fiz glicemia, deu 99,9. Você está no lascado, limite do que é o normal, que é 100. Só que é como o Thiago falou, às vezes não é um problema a sua glicemia de 99, mas às vezes é uma insulina de 30 que você tem, entendeu? Uma coisa que eu gosto de falar muito para os pacientes, Júnior, é que assim,
quando a gente analisa exames aqui, a gente nunca vê só o intervalo de referência, tá? Sim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo até que não tem a ver com isso, mas da vitamina D. O intervalo de referência dela está entre 30 a 60, esse é o nível normal de vitamina D nas pessoas. Só que isso é uma média na população. Quando você vê no exame laboratorial aquelas médias, isso é média da população, não fala se você está saudável ou não. Então, às vezes você tem uma glicemia dentro da média, não é tão boa. Vitamina D, quanto mais alta, mais saudável você está. Pelo menos até 100, acima disso já não é tão positivo. A glicemia, quanto mais baixa, pelo menos até determinado nível que você não começa a ter tontura, melhor. Existem estudos... Quando você começa a tentar medir longevidade das pessoas, existem alguns estudos que correlacionam a insulina negativamente com a longevidade. Ou seja, quanto menos insulina você produzir no seu corpo, mais longevo você vai ter. Então, os grandes especialistas em longevidade no mundo, nos Estados Unidos, existem as associações de anti-envelhecimento, que no Brasil esse é um termo que a gente não pode utilizar por conta de considerarem que não existe anti-envelhecimento, só existe retardar os processos, mas nos Estados Unidos eles usam muito. Quase todos eles preconizam você tentar diminuir ao máximo o seu nível de insulina, tá? Pessoal, vou girando aqui agora para a gente ir interagindo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Fiz dieta cetogênica e não houve perda de peso. A dieta cetogênica, sem dúvida, Dr. Maurício, a dieta cetogênica, ela vai diminuir seus níveis de insulina, tá? Só que se você tiver em balanço calórico positivo, você pode engordar do mesmo jeito. E lembrar, diminuir níveis de insulina não é que você para de produzir insulina, tá certo? Então... a dieta cetogênica é uma das dietas que mais perde de peso, tá? Tá estudado isso, tem mais de centenas de trabalhos no PubMed sobre isso. Agora, o que eu vejo na prática é o que o Thiago falou. Às vezes a pessoa usa muito bulletproof coffee, usa muito doces low carb que tem muita gordura, aí você fica num déficit calórico, você não tem déficit calórico, você fica num gasto calórico, uma ingesta calórica muito alta. Balanço calórico positivo. Aí acaba que você não emagrece, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Perguntaram qual o melhor horário para começar o jejum. Tem um dos maiores especialistas em nutrição no mundo, chama-se David Perlmutter, ele escreveu a Dieta da Mente. E ele mostrou alguns estudos que realmente, se você conseguir fazer um jejum que pegue, por exemplo, você toma um café da manhã, come durante 8 horas e para de comer até o outro dia, é a melhor maneira, tá? As vantagens metabólicas são grandes. É que isso é muito complicado de fazer. O que nós vamos dar mais certo com os pacientes é eles jantarem em determinado horário, no outro dia, por exemplo, você janta até as 8 da noite, então das 8 à meia-noite você vai ter 4 horas, depois você conta mais 12 horas até o meio-dia do dia seguinte, deu as 16 horas. Ou se você quiser estender para 18 horas, até as 2 do dia seguinte. Então você faz 16 ou 18 horas para usar esse período todo da noite como jejum, tá? O que a gente acha mais fácil de fazer é você, de manhã, você não comer, porque as pessoas acordam sem fome, principalmente se está numa dieta com baixo carboidrato. Agora, tem estudos mostrando uma estratégia chamada Early Time Restrictive Feeding, que é você trazer a janela de alimentação para o dia e você fazer o seu jejum durante a noite. Por quê? Porque o seu corpo ele é mais sensível à insulina durante o dia do que à noite. Então, se você quiser elevar o nível e ir para um nível mais hard, você poderia fazer isso. Comer de manhã, café da manhã, no máximo 3, 4 horas da tarde, você não comer mais e só comer no outro dia seguinte, entendeu? Que legal. Olha, pessoal, tô vendo aqui a Socorro Giorélia, uma das melhores nutrólogas do Rio de Janeiro, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Socorro, obrigado por estar aqui, obrigado aí por estar nos assistindo. Qual a melhor refeição retirar no jejum? Pode malhar antes do jejum? Bom, é mais prático você tirar o café da manhã, é mais eficaz você tirar o jantar. A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, tá? Então você tem vantagens metabólicas se você tomar o café da manhã, comer por 8 horas e depois parar de comer até o outro dia. Pessoal, eu já li vários estudos sobre isso, eu já tentei, eu não consegui, tá? Para mim é muito difícil sair do consultório e não comer à noite, tá certo? Pode malhar em jejum? Pode, eu faço isso, mas é tudo questão de adaptação. Precisa estar adaptada, você precisa estar sabendo comer, gastar gordura como fonte de energia. Então, eu já vi alguns maratonistas que fazem maratonas depois de 20 horas de jejum, fizeram exatamente para testar, mas eram pessoas que estavam com uma dieta baixa em carboidrato, ou seja, eram grandes oxidadores de gordura, eles conseguiam buscar a gordura deles com facilidade. Então você precisa passar pelas fases, não adianta amanhã decidir que vai sair fazendo jejum intermitente, você primeiro passa pela fase na qual você vai
ficar um tempo com carboidrato baixo, vai aprendendo a gastar a consumir a gordura que você tem no seu próprio corpo como energia e depois passa para o jejum intermitente, tá? Pessoal, se estiverem gostando, deem coraçõezinhos pra gente. Mais uma vez perguntaram, jejum é perigoso? Não é, gente. Perigoso é você comer carboidrato 3 horas, você pode ter resistência insulínica e ficar obeso ou diabético. Emelo Mota, pode fazer jejum alternado, 3 dias por semana, 4 dias por semana. Pode malhar antes do jejum. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, toma cuidado, porque a refeição pós-jejum é a refeição mais importante, onde você tem a janela metabólica. Zantucci, tô te esperando aqui, ó. Meu oftalmo querendo fugir de mim, não quer fazer dieta, ó. Tá fazendo os exames. Tá me falando há um mês que tá fazendo os exames. Brincadeira. Whey protein corte jejum intermitente. Pessoal, proteína é insulinogênica também. Quando você ingere proteína, mesmo que sem carboidrato, você aumenta a sua produção de insulina. Quer tomar whey? Quebra o jejum com whey, mas não toma durante o jejum. Entendeu? Exatamente. Rosana, que dupla, somos mesmo, né, Diogo? Toca aqui. Bom, quando encerro o jejum, eu sinto muita vontade de ingerir doce. O que posso ingerir para tentar subir? Lulu, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar tirar o doce, porque com doce o jejum intermitente não vai dar certo. Você vai estar sempre... Carboidrato vicia. A gente teve um estudo uma vez, que eles fizeram estudos de imagem do cérebro, chama-se PET scan. E eles pegaram o PET scan de pessoas viciadas em cocaína e depois pegaram o PET scan de obesos que eram considerados viciados em açúcar. A mesma área do cérebro que acendia para o viciado em cocaína, acendia para o viciado em doce. Então, se você ficar muito tempo, não tem aquela coisa de, eu vou comer um docinho por dia, alguma coisa. Pessoal, se você tem problema com doce, com ingestão de doce, é igual a questão do alcoólatra. O alcoólatra não toma uma dose só. Então, se o doce para você é um problema, você tem que cortar. Vai ser você vai estar sofrendo muito para controlar sempre. Existem alguns padrões de comportamento na vida, os primeiros padrões que geram vício, geram compulsão, em que o não total é muito mais fácil do que às vezes. Então, quando você fala de açúcar, quando você fala de alcoolismo, quando você fala de vício em drogas, o não é mais fácil do que você consumir às vezes. Então, às vezes assim, Lulu, se você tem problema com doces, tira o doce, tá certo? Ou pelo menos pega um doce low carb. Vai lá no frantonello.com.br, você vai encontrar vários doces low carb lá. Pessoal, quanto tempo estamos conectados? Vamos ver, podemos continuar. 41 minutos, estamos tranquilos, então, quando eu faço jejum, eu fico com muita dor de cabeça. Gente, durante o jejum, o que acontece? Você vai diminuir a sua insulina e você vai diminuir os estoques de glicogênio no seu músculo. E você vai liberar muita água. O glicogênio, ele retém água também. Perdendo muita água, você perde muitos eletrólitos, sódio, potássio. Então é normal, às vezes, você sentir dor de cabeça, cansaço, fraqueza, que é o que a gente chama de gripe low carb, que você tem durante o jejum ou no início de uma dieta cetogênica. Para melhorar isso, o ideal é fazer a adaptação, fazer uma dieta low carb antes, por exemplo, o Thiago falou, e também repor eletrólitos. Então, ter uma ingesta de minerais adequada, colocar sal do Himalaia nas suas refeições, tudo isso vai te ajudar. A Lene, a partir de 124 já é diabética, tá bom? Só que lógico que não é o único exame, você precisa fazer curva glicêmica, outras coisas, tá? Deixa eu ver as perguntas que deixaram aqui na interrogação. Como posso comer mais muscular fazendo jejum? Como posso comer mais para ganho de massa muscular fazendo jejum? Luciana, nas 8 horas que você faz, você acaba fazendo. Deixa eu ver aqui as perguntas todas são as que já respondemos. Exato, deixa eu ver se tem perguntas. Whey, pode comer biscoitos doce integral ou prejudica a perda de peso por ser doce, tá? É assim, Johnny, se você não tem resistência à insulina, o carboidrato talvez não te faça tão mal. Então, você tem gente que vai comer um biscoito doce integral e vai ter uma dieta controlada, vai fazer atividade física e vai conseguir até emagrecer com isso. Nada é proibido, gente. Se você monta um plano alimentar adequado, você consegue emagrecer, eventualmente, até comendo um biscoito doce integral. Então, as perguntas que eu faço para você é, você consegue ficar em um só? Foi a mesma coisa que eu respondi para a Lulu. É impossível emagrecer comendo doces? Não é. Se você comer só um doce, você talvez não vai engordar. Só que será que você consegue ficar em só um? Pessoal, vou ir respondendo agora. Vamos interagindo aqui, vou ir respondendo o que o pessoal tá colocando. A Lene, 16% para mulher é excelente. O normal para mulher é entre 18% a 28% de gordura, tá? Então você está... Normal, que eu diria, é uma média populacional. Mas você já está saudável com 23%. Melhor ainda quando está um pouco abaixo.
Para quem não pode malhar, como conseguir massa muscular só com alimentação? É bem difícil, tá? Massa muscular vai envolver treino, vai envolver a parte hormonal, vai envolver ingesta de proteína. Ingerir um pouco mais de proteína ajuda, mas não vai fazer muita coisa se você não está malhando e se os seus hormônios estão baixos. Dona Ela, você tem que ou fazer musculação ou fazer alguma coisa que estimule sua massa muscular. Às vezes, se você está com alguma lesão, alguma coisa, pode fazer eletroestimulação. Eletroestimulação com o Rafa Protein. Com o Rafa Protein. O Rafa Protein, Instagram dele. Já manda aí o seu faz endereço aí, eletroestimulação nas pessoas e a gente está vendo bons resultados para quem não pode fazer a musculação ou como complementa a musculação. Vou só puxar uma frase aqui. A Jana conseguiu resumir o que eu estava falando. Para os comportamentos de vício das pessoas, muitas vezes a abstenção é melhor que moderação. Jana, perfeita a sua frase, acho que é ela que eu estava procurando. A Michele perguntou, Tiago, qual o melhor alimento para quebrar o jejum? Na verdade, assim, tem uma gama de alimentos, mas o ideal é que a refeição tenha proteínas e gorduras, menos carboidratos. O carboidrato vai dificultar o processo, entendeu? Quanto mais você estender o período com menos insulina, mais queima de gordura você faz. Então, para colocar isso em prática, por exemplo, você quebra a refeição com uma proteína, vamos colocar um salmão com uma salada, tá? E você deixa para comer o carboidrato só na outra refeição, se comer, tá, gente? Isso também a gente está falando, porque assim, a maioria dos nossos pacientes tem resistência insulínica, tem dificuldade para perder peso. Agora, se você é uma pessoa também totalmente sensível à insulina, se você responde muito bem, se só está fazendo jejum por causa de foco, de atenção, às vezes você pode comer uma refeição com carboidrato, não há problema, depende muito de quem a gente está falando. Exato. Gente, pessoal, uma coisa que é importante, dependendo do nosso método, tem gente que vai conseguir emagrecer comendo uma quantidade grande que eu digo, por exemplo, comendo um punho fechado na hora do almoço, um punho fechado no jantar e mais uma vez no dia de pão, arroz, batata, macarrão. Tem gente que vai conseguir emagrecer só se ela colocar, por exemplo, carboidrato após o treino ou antes e após o treino. Eu fui obeso até meus 23 anos, tá? Meu pai fez cirurgia bariátrica. Pessoal, eu não consigo emagrecer se eu coloco um punho fechado de carboidrato por dia na minha dieta. Não vai, eu não perco peso. Para mim, eu tenho que cortar. Quando a gente fala em legumes, brócolis, couve-flor, abobrinha, já é carboidrato, tá? De baixa carga glicêmica. Mas os carboidratos de média e alta carga glicêmica, se eu colocar um punho fechado depois do meu treino, eu já não consigo emagrecer. Então, cada pessoa tem seu metabolismo. E é isso que você vai ter que achar, e por isso que eu ajuda de especialistas. Qual que é a quantidade de carboidrato que você pode ter na sua dieta que vai fazer você perder ou não? A Mariana falou para a gente falar sobre dieta vegana associado ao jejum. O que eu acho? A dieta vegana, na maioria das vezes, ela tem bastante carboidrato, porque os vegetais são as principais fontes de carboidrato. E fazer jejum comendo carboidrato é mais difícil. No entanto, você consegue fazer dieta vegana low carb, você consegue fazer dieta vegana até cetogênica, se você tiver habilidade para fazer isso, entendeu? Então é possível sim fazer dieta vegana com jejum. Quanto menos carboidrato e mais gordura tiver na sua dieta, mais fácil será esse jejum. Pessoal, um cuidado que eu gosto de falar para as pessoas que resolvem adotar a dieta vegana é o seguinte, é você cortar, por exemplo, a carne vermelha, o frango, o peixe, e você substituir isso por arroz, por feijão, por macarrão, porque você leva muito carboidrato, tá? A dieta vegana pode ser muito saudável mesmo, mas ela tem que ser muito bem planejada. É mais difícil fazer uma dieta vegana e se adequar com a de carboidrato do que uma dieta tradicional, tá? Até para citar um pouquinho, nesse ano eu passei uma semana em Harvard num curso chamado Lifestyle Medicine, e lá, por exemplo, a dieta que Harvard hoje preconiza é a dieta flexitariana. O que seria isso? É uma dieta em que você vai comer muitos vegetais, mas vai ter um pouquinho de proteína animal, tá? Isso é a dieta preconizada em Harvard, foi final de março, início de abril, eu estive lá uma semana no curso de imersão, chama Lifestyle Medicine, e a dieta preconizada por Harvard, a dieta flexitariana. O David Perlmutter, que escreveu a Dieta da Mente, uma nota Dieta da Mente, preconiza algo parecido. Ele preconiza que você coma muitos vegetais, salada, mas que você ponha uma quantidade pequena de proteína animal por dia. Seria mais ou menos o tamanho da sua palma da mão por dia de proteína animal, tá? Então, você tem, eu acredito hoje que as melhores dietas para você fazer seriam ou a dieta flexitariana ou uma dieta cetogênica, assim aumentando a quantidade de proteína animal. O Carlos perguntou qual a idade ideal para fazer a biomodulação hormonal bioidem. Na verdade, eu acho que não é a idade que é levada em consideração. O mais importante é os níveis hormonais e os sintomas. No entanto, eu acho que você não deve fazer hormônios, por exemplo, testosterona, em pacientes que estão ainda antes da fase da puberdade, adolescentes, por
por exemplo. Você pode mexer com a fase do crescimento, com fechamento de epífise, então eu acho que não é uma idade ideal para isso. Carlos, sabe o que é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, que eu acho muito importante para as pessoas que vão no médico e recebem uma prescrição de testosterona? Assim, se você tem 30 anos, 35 anos, sua testosterona está baixa, por que ela está baixa? Lembrar que quando você faz uma reposição, você está inibindo mais ainda a sua produção natural. Então, por exemplo, às vezes o paciente está com 30 anos, não está dormindo bem, a testo está baixa. Você pode até começar fazendo uma reposição que é para tirar o paciente lá do buraco, mas você precisa descobrir a causa, precisa estimular a testosterona, tá? Por exemplo, se você repõe testosterona para uma pessoa jovem e você faz isso indefinidamente, vai chegar uma hora que a fertilidade dela vai atrapalhar. Então, mesmo para quem está muito estressado, tem testosterona baixa, se você já não está naquela idade que não tem como produzir mais, a andropausa vai acontecer em 1 em cada 5 homens acima de 50 ou acima de 40 anos, não me lembro exatamente agora esse dado, mas em 1 em cada 5 vai acontecer e não tem jeito. Tem que repor, se não repor não vai ter nível de testosterona. Nos outros homens, a testo está baixa, você pode muitas vezes descobrir por que ela está baixa e estimular ela para subir. Então você pode estar sentindo mal, está com a libido baixa, você vai no seu médico pode até prescrever para você uma testosterona para repor. Mas é importante já ter num segundo momento planejado como que ele vai fazer sua testosterona subir. Quanto mais jovem, mais você tem que pensar em outras causas para o déficit de testosterona. No idoso é bem provável que é pela própria idade, pelo envelhecimento, mas no mais novo você tem que pensar em outras causas. Aí Melo Moto falou, treino funcional intenso pode substituir? Eu acho que é substituir a musculação, né? Pode sim, tá? Pode sim, mas o treino mais eficaz que existe para hipertrofia é musculação. Mas o treino funcional intenso pode também causar estímulos para hipertrofia. Tá perguntando sobre platô de parar de peso. Assim, toda dieta restritiva vai alcançar um platô, independente qual é a dieta que você está fazendo. Para quebrar esse platô, você às vezes tem que mudar o estímulo da dieta, você tem que aumentar a atividade física ou mudar o estímulo da atividade física, às vezes medicações, entendeu? Sempre vai ocorrer um platô. Uma coisa legal também, às vezes, você mudar o tipo de dieta, tá? Até pela questão de às vezes ficar monótono. Sim. Então, às vezes eu tenho pacientes que perderam peso com uma dieta low carb, que perderam peso com uma dieta cetogênica, mas chega uma hora que o cara fala assim, eu não aguento mais uma dieta cetogênica, não aguento mais dieta low carb. Aí o que a gente faz? Uma dieta low carb, você está com um nível bem baixo de carboidrato e deixando o nível de gordura um pouquinho mais alto. Você muda para uma dieta que você vai liberar um pouco o carboidrato, mas os carboidratos integrais. Só que em compensação, se a gordura você joga lá para baixo. A Deise perguntou, malha às 22 às 23, é eficaz retirar o jantar após? Depende do qual é o seu objetivo. Se você está querendo ganhar massa muscular, a refeição pós-treino é interessante, você botar proteínas, você aumentar o anabolismo, você aproveitar a janela anabólica. Agora, se o objetivo às vezes é só queimar gordura, se você fez o treino e depois você está depletado em carboidratos, você vai aumentar a oxidação de gorduras, aí às vezes vale a pena, é uma estratégia interessante. E é importante também, Deise, a gente sempre pensar no plano alimentar como um todo. O dia inteiro, né? Porque às vezes posso comer isso, tal refeição, posso comer isso, depende do que você fez no final do dia. É igual às vezes eles perguntam assim, posso comer tapioca? Depende como é a sua dieta, depende de quem é você. Se você tem resistência insulínica, eu acho que tapioca não é interessante. Agora, se você zerou o carbo o dia inteiro, por que não comer uma tapioca numa refeição, entendeu? Agora, se você comeu pão, bolacha, biscoito o dia inteiro e ainda quer colocar tapioca, já é problema. Então, tudo depende do cenário. Rosana, só colocou assim a palavra ovo. Rosana, ovo é um dos poucos alimentos que faz bem para quase todo mundo, tá? A única situação que o ovo pode não te fazer bem é se você tiver intolerância alimentar ao ovo. Para descobrir isso, existem exames. Lembrar que intolerância é diferente de alergia. Na alergia, a pessoa que tem uma alergia a camarão, ela come camarão, vai parar com a garganta fechada no hospital. Na intolerância alimentar, o que acontece é que a pessoa come, por exemplo, ovo, ou glúten, ou leite, ou tem vários tipos de alimentos que podem causar intolerância alimentar. Isso causa uma reação inflamatória dentro do corpo dela. E essa reação inflamatória vai prejudicar uma série de funções metabólicas do corpo. Então pode dificultar emagrecimento, pode aumentar doenças autoimunes, pode causar problemas gastrointestinais, enxaqueca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu reajo muito com enxaqueca quando eu como alimentos para os quais eu tenho intolerância, tá? Então você precisa sempre avaliar. Isso é feito através, você tem que medir, é uma reação alérgica, uma reação imune do tipo 3, quanto a alergia do tipo 1, é diferente da alergia. É diferente daquele exame que você faz no laboratório, que você vê se você tem alergia a determinados alimentos. A intolerância é um outro tipo de reação imune. E os sintomas podem ser tardios, né? Às vezes você come tapioca hoje, vai ter enxaqueca amanhã, entendeu? Exatamente. Então você pode comer a proteína, o leite, o glúten hoje e você não tem agora, você pode ter depois só.
Perguntaram, pode um dia do lixo para quem faz jejum intermitente? O que eu acho? O dia inteiro do lixo é problemático. Você pode comer 5.000, 10.000 calorias num dia inteiro. Eu acho legal assim, uma refeição livre, acho legal. Por que não um domingo você sair para almoçar, comer uma sobremesa sem se preocupar? Não vejo problema. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Esse aqui a gente já respondeu, do whey, o que vocês comem na quebra do jejum? Eu como 3 ovos e um filé de frango. Tá ideal, Ana, porque esse aqui é o que a gente falou que de proteína, tá? Não é exagerado, proteína, não. Gordura, nada demais. Vamos lá. No Espaço Volpe, vocês fazem exame de intolerância? Sim, nós fazemos, tá? É um exame que a gente pede para vários pacientes, sempre quando tem uma queixa importante, vale muito a pena. Como é que eu volto aqui? Coloquei no comentário. Bom, o exame de intolerância alimentar tem vários tipos de exames, tá? Você tem, por exemplo, exames que vão avaliar 220, 250 alimentos. Só que são exames que são mais caros. Por exemplo, tem exame de intolerância alimentar que vai analisar se você tem intolerância à carne de búfalo. Eu não vejo a necessidade no brasileiro de fazer isso, tá? Então, no nosso exame de intolerância alimentar, a gente consegue avaliar 59 tipos de alimentos, tá bom? Quanto mais alimento, mais caro vai sair, mas também muitos alimentos você não consome, né? Moraes Michele, responde eu, doutor. Pergunta, faz de novo a sua pergunta aí, Michele. Michele, pergunta que a gente responde. Eu quero saber desse teste também, então, como o Thiago falou, a gente faz aqui 52 alimentos. 59, vocês podem procurar aqui que a gente faz. O que vocês acham de suplementação para perder peso? Depende de qual suplemento você está falando. Tem vários suplementos que a gente pode usar para perder peso. Tá? E são vários mecanismos que você perde peso também. Por exemplo, suplementos termogênicos, tá? Que vão acelerar seu gasto calórico. Os mais famosos são cafeína, chá verde, citros, capsiate, tá? Então, esses suplementos, eles podem acelerar seu metabolismo. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a doença... A obesidade é uma doença inflamatória. Então, vai ter, às vezes, se uma pessoa tem uma inflamação no corpo, ela usar resveratrol, cúrcuma, vitamina D, que são anti-inflamatórios, vão ser suplementos que vão ajudá-la a perder peso. Então, você precisa identificar um pouquinho os mecanismos pelos quais você está ganhando peso, para saber qual tipo de suplemento vai te ajudar no emagrecimento. Michele, eu vou responder a sua pergunta objetivamente. Você falou, eu quero perder gordura e não quero ganhar massa. Qual é a melhor dieta? Eu penso o seguinte, a melhor dieta é individual. Para algumas pessoas vão perder muito peso com vegetariano, outros vão perder muito peso com flexitariano, outros vão perder muito cetogênico. Eu vou te dizer do ponto de vista de trabalhos científicos. A que mais tem trabalho científico, as que mostram resultados melhores, é a dieta cetogênica. Mas nem sempre você consegue seguir ela por muito tempo. Então, às vezes, você tem que ficar alternando dietas, como o Thiago falou. Uma hora você faz low carb, uma hora você faz cetogênico. É muito individual. Não existe uma coisa que sirva para todo mundo, que todo mundo vai emagrecer. Assim seria fácil. Entendeu? Não precisava nem de médico para prescrever, é só a gente fazer igualzinho para todo mundo e estava resolvido, entendeu? Binho 7, dieta reversa, explica um pouco para nós qual que é a sua dúvida, Binho. Carmen, melhores suplementos alimentos para ganho de massa muscular. Jejum é uma boa opção para quem tem compulsão alimentar? Eu acredito que sim, mas eu vou explicar o porquê. Como o Thiago falou, o jejum melhora a resistência insulínica, vai melhorar o seu metabolismo e vai diminuir a fome, entendeu? Então, se você faz com regularidade o jejum intermitente e não fica associando com carboidratos, é legal. Quem eu vejo que pode ter compulsão com jejum intermitente? Aquela pessoa que fica contando no relógio que hora que vai dar, estressada, esperando porque ela quer comer igual uma louca, e na hora que vai comer, se enche de sorvete, chocolate, aí vai comer demais, entendeu? Com certeza, porque você está com fome, você juntou a fome e a vontade de comer, e com um alimento muito saboroso, muito gostoso, entendeu? Mas dá para melhorar a compulsão sim. Melhores suplementos para ganho de massa, os suplementos que são clássicos, tá? Creatina, beta-alanina, vasodilatadores como arginina, whey protein. Tá? O whey protein vai ser bem superior ao BCAA, porque o whey protein já tem o BCAA também, e o whey protein vai ter calorias. Então, esse teste de intolerância alimentar não faz por convênios, tá? A maioria dos convênios não faz, tem que fazer no particular mesmo, tá? É importante ligar no seu convênio para você saber, a gente não sabe... não sabemos de todos, mas a maioria não cobre, tá? Trocar gordura por massa muscular para fazer ao mesmo tempo e primeiro emagrecer. Tá. Você quer saber se dá para fazer ao mesmo tempo ou se emagrece primeiro, fica fazendo o bulking cut, né? Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Para explicar para o pessoal, bulking é ganho de massa. Exato. Se usa bulking ganho de massa, dá para...
Por favor. É porque os bodybuilders, eles fazem o seguinte, eles fazem o book que eles comem bastante carboidrato, ficam fortes, mas gordos. Carboidrato, gordura, come de tudo. E depois eles zeram carboidrato, que aí eles emagrecem e perdem gordura. Dá para fazer isso? Dá. Se o seu objetivo é assim, eu quero ganhar 10 quilos pro próximo mês e quero perder 7 pro outro, entendeu? Aí essa estratégia é legal. Só que aumenta a chance de você ter compulsão, aumenta a chance de você errar a mão e depois não conseguir emagrecer depois. Agora, se você faz uma estratégia legal, até com dieta cetogênica, tem estudos mostrando que com dieta cetogênica os pacientes ganharam massa muscular, perderam gordura, melhoraram a composição corporal. É claro que ninguém virou um bodybuilder, entendeu? Mas tiveram resultados bons. A maior parte dos nossos pacientes, quando a gente mede a bioimpedância depois de 2 meses, ganham massa muscular e perdem gordura, tá? O que você já deve ter ouvido muito, principalmente atletas, falando que isso é impossível. É que assim, você pegar um cara, um fisiculturista com 100 quilos, com 6% de gordura, ou ele vai perder gordura... Desculpa, gente. Ou ele vai perder gordura, ou ele vai ganhar massa muscular. Só que para nós que somos seres humanos normais, quando estamos nos limites, aí você não tem, você consegue sim perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Pessoal, temos aí 1 minuto, tá certo? Para nós encerrarmos. Então, Termogênico com jejum para treinar faz mal? Não, mas você pode às vezes passar mal porque às vezes a dose que você usou, às vezes tem cafeína demais, entendeu? Picolinato de cromo, se você tem resistência à insulina, pode te ajudar, tá? Se você não tem, não vai te ajudar. Não dá tempo de falar sobre dieta mediterrânea, mas tá aí um bom tema pra gente falar um outro dia. Só rapidinho, colesterol alto, pode fazer dieta cetogênica em jejum? Pode, só que uma coisa, quando você entra em dieta cetogênica, o colesterol aumenta, mas isso não quer dizer que seja ruim, tá? Isso é um tema para uma outra live. Exatamente. Pessoal, seguinte, estamos encerrando. Quem gostou, manda coraçãozinho pra gente, tá certo? Mandem por direct sugestões de tema para nossa próxima pauta, tá bom? Obrigado por ter vocês aqui. Tentamos responder a maior parte das coisas. Vamos sempre fazendo as lives, a gente vai interagindo. 10 segundos. Obrigado, gente, por estarem aqui, tá certo? Então, é isso. Até logo. Valeu. Ótimo. Encerrar o vídeo.